uma queda de 11% no mês. Cozão, o que está acontecendo com essa ação? Vamos xeretar pela internet para ver o que está acontecendo com a ação da Cozão. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora para a tela. O site aqui do Fundamentos, mas primeiro vamos observar aqui o que está acontecendo no gráfico da Cozão no dia de hoje. O mercado ainda não fechou, são 16h36 na hora que estou gravando. Nós podemos ver aqui que no dia 4 de 11 de 2024 a ação estava em R$ 12,07, com um volume de 8,5 milhões. Daí ela foi caindo e o volume aumentando, o que quer dizer que a queda realmente é uma queda consistente. O volume, note que o volume está aumentando aí à medida que o preço cai. Depois ela passa por um período aqui mais ou menos estável, entre 6 e 7 reais. Consegue uma leve alta, depois cai novamente. E em seguida volta a subir, tendo altas aí acima de 8 reais. Inclusive aqui nesse dia 28, na verdade, de maio de 2025, chegando a máxima de 8,55. E claro, muitas casas de análise estavam recomendando a ação Cozão com um preço-alvo de acima de 14 reais, algumas abaixo de 14, algumas ali entre 12,50 a 14 reais, vendo esse período de baixa da ação como uma oportunidade. E aí chegou aqui no dia 15 de junho, já esse mês, a 8,30, com a máxima ali de 8,53 também. Hoje é dia 23, então faz aí 8 dias. Depois ela chega aqui no dia de ontem, começou a queda vertiginosa, e agora ela está 7,92. Aqui você vê pelo gráfico da indicação da força do movimento, estamos tendo uma forte venda, que para quem já conhece, já sabe como é que funciona isso aqui. Quando esse reloginho está apontando para cá, indica uma venda forte. Quando ele está aqui no meio, indica que está neutro, nem está tendo tanta venda assim, nem está tendo tanta compra, então está equilibrado. Né? O número de vendas e compra está mais ou menos equilibrado. Aqui indica que está havendo uma força de venda considerável nesse momento, no dia de hoje. Mas aqui ainda tem uma análise aqui de sentimento, como compra, e o preço-alvo 13,88. No entanto, você precisa reparar que os fundamentos da empresa, é claro que você precisa olhar o setor, como é que está o setor, essa questão energética. Você está num setor complicado, que principalmente agora, com uma situação aí de guerra entre Irã e Israel. Mas você vê aqui pelos fundamentos que a empresa apresentou aí nos últimos períodos prejuízo, com o preço sobre o lucro negativo, o lucro por ação evidentemente também negativo, 5,90. Você tem ainda um P, que é o preço sobre o valor patrimonial de 1,72, quer dizer que o mercado ainda está pagando quase 2 vezes o valor patrimonial. Agora isso aqui não sozinho não diz muita coisa, você precisa olhar aqui para o endividamento da empresa, que aparece nesse indicador aqui, dívida bruta sobre patrimônio líquido. A empresa deve 8,5 vezes o valor do seu próprio patrimônio. Você pode ver aqui mais embaixo, você encontra aqui os valores aqui de dívida bruta e o patrimônio líquido. Se você dividir esses valores, que é exatamente o que está aqui, ó, dívida bruta dividido pelo patrimônio, você vai ter esse valor. O ROI negativo, em menos 139,6. Aqui, dividend yield, se a empresa está tendo prejuízo, ela não tem dividendos para distribuir. Então, o dividend yield aqui está zerado, exatamente porque a empresa não tem lucro nesses últimos períodos, então ela não tem como distribuir nenhum dividendo. Aqui mesmo assim você vê que tem um crescimento aqui de receita, 28,7%, que é um dado positivo. A margem líquida negativa, 23,7%. Nesses indicadores, você já
consegue visualizar aqui uma situação de dificuldade. Um endividamento alto. Temos aqui o preço sobre o ativo circulante negativo. Isso é muito importante porque indica que a empresa, no curto prazo, não tem caixa para honrar com seus compromissos, ou pelo menos terá dificuldade para honrar esses compromissos. Vai ter que renegociar ou recorrer a mais empréstimos para conseguir dar conta aqui dos seus passivos circulantes, das suas dívidas de curto prazo. Falando aqui, basicamente, são dívidas de curto prazo, dívidas que não excedem o prazo de um ano. Elas precisam ser pagas e para isso a empresa não tem dinheiro suficiente, se refletindo aqui no P/ativo circulante negativo. Se você der uma olhada aqui no site Investidor 10, você verá que se você tivesse investido R$1.000 há um ano, você teria hoje R$ 564,78. Então, para quem pensa no longo prazo, também a gente pode dar uma olhada aqui embaixo. Em um mês a queda foi de 12,84%, não apenas 11%, aquele dado lá daquela figura inicial estava desatualizado. Aqui nos 3 meses, 7,91%, negativo também, uma queda. Em um ano, uma queda de 45,77%, que reflete isso aqui, a perda do capital de quase metade do capital investido. 60% de queda nos 2 anos, ainda para quem pensa em longo prazo. Em 5 anos, 54,5%. E claro, aí você pode pensar que mas em 10 anos, olha só, o longo prazo nos 10 anos realmente deu positivo. Mas se você for ver aqui os 10 anos na rentabilidade real, houve perda de 11,59%. Mas como assim? A rentabilidade aqui deu 49,63% e a rentabilidade real menos 11,59%. É só você vir aqui, que é um cálculo aproximado, né, aqui na calculadora do Banco Central, e aí você coloca lá uma data, por exemplo, eu coloquei aqui 4 de 2015, 3 de 2025, só para a gente ter uma base aqui para poder comentar. E a gente vê que a inflação nesse período foi de 72,625,830%. Como a rentabilidade aqui foi de 49,63%, ela não cobriu a inflação real, aqui, essa nossa inflação, que foi de mais de 72%. Ou seja, os R$1.000 investidos, para cada R$1.000, a pessoa deveria ter, se fosse reajustado somente pela inflação, R$ 1.726,26. E, na verdade, ela teria ali apenas uns 1.500 aproximadamente. Então, ela teria perdido aqui para a inflação. Portanto, antes de aportar o seu dinheiro, pense bem, analise os fundamentos, veja se realmente vale a pena, se você tem uma boa diversificação de carteira. Veja quem são as casas que estão fazendo as recomendações e quais são os motivos dessa recomendação. Desejo a você excelentes decisões financeiras e até o próximo vídeo.